Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Copa da Inglaterra, semifinal da Copa da Inglaterra. Eu sei que eu tô um pouco atrasado no vídeo aqui, mas é que eu não consegui gravar antes, até por conta das viagens com a cobertura aí da volta do Campeonato Paranaense também. Então eu não consegui gravar antes. O jogo foi no sábado, esse que eu vou falar agora. Tô gravando o vídeo nessa segunda-feira e tô atrasado até para ver a outra semifinal ainda da FA Cup, mas de qualquer forma acho que foi um jogo muito interessante, então rendia assunto aqui pro canal. Tô falando da classificação do Arsenal sobre o Manchester City, vencendo por 2-0 e mais do que isso, muito pelo encontro, né? Uma das atrações do jogo era o reencontro entre Mikel Arteta e Guardiola. O Arteta que foi auxiliar do Guardiola, né, no Manchester City, e que obviamente conhece muito bem a cabeça do Guardiola, sabe princípios táticos, forma de enxergar e montar a equipe, maneira de construir a posse de bola desde trás. Então seria interessante no confronto de mata-mata observar esse duelo, entender o que poderia acontecer ali, e acho que alguns dos tópicos a gente pode falar no vídeo de hoje. Quero primeiro convidar você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação também e deixa no comentário se te surpreendeu o Arsenal eliminar o Manchester City. A final da FA Cup vai ser entre Arsenal e Chelsea, um duelo londrino. Os londrinos bateram os times de Manchester nas semifinais, então Arsenal e Chelsea vão se enfrentar na final da FA Cup. E quero saber de vocês, se você acha que dá para enxergar uma nítida evolução dentro do trabalho do Arteta, o que vocês têm pensado do time, quais são os destaques positivos, os problemas para corrigir ainda. Afinal de contas, não é a classificação que apaga qualquer dificuldade que o time tenha. A gente viu nas últimas semanas oscilações, e elas são naturais, até por ser uma primeira temporada também do Arteta no comando. A gente está conhecendo aos poucos o estilo de jogo dele, mas com princípios interessantes. A gente chegou a ver, inclusive, bons momentos em jogos que acabaram não dando certo. Por exemplo, o clássico contra o Tottenham na Premier League, né? O Arsenal foi melhor na maior parte do tempo, mostrou um bom futebol naquele dia, mas acabou não conseguindo o resultado. Depois, curiosamente, enfrentou o Liverpool e aí o roteiro foi invertido. Mas diante do Manchester City, acho que o ponto principal aqui é a gente falar sobre estratégias no que para mim foi a grande marca do duelo. A forma de você parar a saída de bola do adversário e a forma de você tentar sair jogando diante de um adversário que quer parar a sua saída de bola. Então o duelo era muito nisso. Como que o Arteta faria para tentar incomodar uma posse de bola que naturalmente seria do Manchester City e como ele tentaria fazer para sair jogando diante de um adversário que pressiona para tirar a sua bola lá perto do próprio gol. Então, vamos falar sobre isso aqui. Vou aproveitar e usar o campinho também do jogo. Então, no campinho vai ficar mais claro para a gente abordar a questão de como os times se posicionariam, né? Qual seria a estratégia inicial das equipes? Se a gente olhasse para como os times se posicionam em campo, teoricamente, o Arsenal ia estar ali com a sua linha com 3 zagueiros, os 2 alas, 2 meio-campistas, um trio ofensivo, sem grandes surpresas no plano tático. Do outro lado, o Manchester City também com o seu time habitual, né? Pode até falar de uma ou outra opção individual, mas do ponto de vista tático, sem grandes surpresas, um jogador na saída de bola, um volante na saída de bola, com 2 meio-campistas. É claro que o De Bruyne pode voltar ou avançar em relação a se posicionar mais próximo do Gundogan, que foi o primeiro passador nessa formação, com opções de lado do ataque, Mahrez de um lado, Sterling do outro, com o Gabriel Jesus como 9. Então, sem grandes surpresas nas escalações. Você imaginaria esse tipo de formação, esse tipo de distribuição dentro de campo. No Arsenal, por exemplo, Lacazette centralizado, PP de um lado, Aubameyang do outro, sem grandes surpresas. Mas quando a bola rola, a gente vê estratégias individuais e coletivas que mudam um pouco essa figura. Vamos começar pelo lado do Manchester City saindo jogando, porque é o que, na maior parte do tempo, teria a tendência de acontecer. Troca de passes, posse de bola do City, recuperando a bola para a partir dali tentar avançar e depois ocupar o campo de ataque. Qual foi a estratégia do Arteta? Não foi sufocar a marcação e tentar forçar erros lá em cima. Por quê, né? Como a gente sempre fala aqui, toda estratégia vai ter um lado cobertor curto. Aí você vai tentar atacar um lado, o outro lado vai ficar aberto. Você vai tentar pressionar lá em cima, você está deixando espaço lá atrás. Você vai tentar ficar marcando fechadinho lá atrás, você vai deixar espaço para o time avançar com a bola até certo ponto. Não existe a estratégia perfeita, a tática perfeita que vai dominar todos os pontos dentro de um jogo. Isso é impossível. E até por isso as escolhas são muito importantes na hora da gente tentar compreender esse plano tático. Então qual foi a ideia do Arteta? O Manchester City sai jogando com os zagueiros. Então, os zagueiros vão ter algum tempo de posse de bola. Eles não vão ser pressionados, mas as opções de passe que fazem essa posse de bola avançar, progredir, elas o Arsenal vai pressionar ou vai
quebrar essas opções, né? Vai romper essas linhas de passe. Então, qual era a ideia e quais eram os princípios básicos desse papel defensivo do Arsenal? Marcar adiantado, então era uma marcação sim adiantada, mas ela não partia do princípio de você pressionar para tentar recuperar a bola em cima dos zagueiros. Até porque o City tem os dois zagueiros e tem o Ederson como uma opção com a bola nos pés. Então, você subir para marcar poderia significar o City encaixar uma sequência de passes, furar esse primeiro bloqueio da marcação e encontrar um campo aberto para avançar. O Arsenal não queria isso. Então, quais eram esses princípios? Lacazette, fazendo uma marcação individual mesmo em cima do Gundogan. O Gundogan é o cara que vai por onde a bola vai passar o tempo inteiro, porque ele é esse primeiro volante, o cara que vai receber essa bola, esse volante central que vai receber a bola dos zagueiros e vai direcionar a saída de bola. Então é ele que vai precisar ser acompanhado de perto o tempo todo. Lacazette em cima dele. Lacazette, aliás, para mim é um dos grandes símbolos do Arsenal nessas últimas semanas. Tem feito partidas muito completas e mais uma vez fez contra o Manchester City. Marcando, executando uma função específica sem a bola, com a bola, funcionando bem como pivô, saindo da referência para dar opção de passe e também para receber nas costas dos volantes adversários. Eu vou chegar nesse lado com bola daqui a pouco, mas o Lacazette para mim é um dos grandes nomes do Arsenal nessas últimas semanas. E aí, ok, o Lacazette vai fechar essa opção porque ele vai estar sempre em cima do Gundogan. O City não vai ter esse primeiro passador. Então, a saída passa a ter Laporte e Eric Garcia, eles não têm uma opção por dentro. O que eles vão tentar fazer? A saída vai tentar buscar os laterais, Walker de um lado, Mendy do outro. Ali estarão PP e Aubameyang. Então, PP e Aubameyang não necessariamente subiriam para marcar os dois zagueiros. Eles até avançariam, mas não necessariamente para pressionar. Porque a ideia principal era evitar que os laterais pudessem receber essa bola dos zagueiros. Então eles se posicionam entre zagueiros e laterais. PP de um lado, Aubameyang do outro. A bola fica ali. Ederson, Eric Garcia e Laporte. Em alguns momentos, o Arsenal percebia que dava, inclusive, para subir e pressionar os zagueiros. Em outros momentos, o City ficava com esses dois jogadores ali. Uma saída natural para isso. O De Bruyne vai recuar e vai receber a bola, certo? Aí entrava outro encaixe individual de marcação. O Xhaka. O Xhaka perseguia o De Bruyne até lá perto da área, na saída de bola. Então, se o De Bruyne voltasse, o Xhaka ia com ele. Da mesma forma, o Davi Silva era acompanhado pelo Ceballos. É verdade que o De Bruyne tende a participar muito mais na base da jogada recuando do que o Davi Silva. Mas se o Davi Silva recuasse, o Ceballos também perseguiria. Então, esses encaixes eram muito específicos. Lacazette no Gundogan, Xhaka no De Bruyne, Ceballos no Davi Silva. Os pontas tentavam evitar que os zagueiros pudessem encontrar os laterais, porque se encontrassem, isso ia gerar um outro efeito, que era obrigar o ala do Arsenal a subir para dar o combate. E aí você já está abrindo um pouco essa linha de 5, que era a linha de proteção que o Arsenal teria, mas claro, com os alas podendo alternadamente subir para marcar, subir para pressionar, para evitar caso o Walker ou o Mendy recebessem a bola. Então se o Arsenal estava todo encaixado, no sentido de evitar que essa bola saísse, avançasse do Manchester City, o que o City tinha para fazer? Lançamento. Tentar uma bola mais longa, tentar encontrar uma bola mais direta. O Ederson tem muita qualidade para fazer isso. Os próprios zagueiros têm qualidade com os pés, né? O Laporte é um bom passador e teria uma influência maior no jogo no segundo tempo também, quando o Guardiola mexe nesse tabuleiro e dá uma equilibrada, e não só equilibrada, né? O City volta melhor no segundo tempo e domina o segundo tempo até sofrer o gol. Porque, de novo, tem o lado das estratégias que funcionam, e o Arteta fez uma estratégia muito interessante, mas nem por isso o time deixou de correr risco. Porque no primeiro tempo, por exemplo, logo no início, o Mustafi tem um erro de saída de bola, depois o Bellerin comete um erro de saída de bola, e esses erros poderiam também gerar gols para o Manchester City. Falei do cenário do City tentando sair jogando, sem encontrar muito espaço, sem conseguir progredir por conta da boa estratégia sem bola do Arsenal, que limitava esses avanços do Manchester City. Tinha a bola longa, que poderia significar uma bola em profundidade nas costas da defesa do Arsenal se encaixasse, mas tinha, em tese, também uma vantagem do Arsenal na defesa para ganhar essa primeira bola, porque o City não tem uma referência para essa ligação mais direta, para receber essas bolas longas que não sejam em profundidade, né, que não sejam para correr. Se for para disputar no alto, já é mais difícil para o City ganhar essa ligação mais direta. Invertendo o lado, o que acontecia quando o Arsenal tentava sair jogando? O City tentava fazer a mesma coisa, subir para pressionar. O Arsenal conseguiu, em alguns momentos do primeiro tempo, um mecanismo que deu vantagem, que foi, eram 3 zagueiros, 2 alas, mas na hora da saída de bola, o Bellerin vai se posicionar quase como um lateral pela direita, o Mustafi é o zagueiro pela direita, o Davi Luiz se deslocava para a esquerda, o Tierney virava quase um lateral esquerdo. Isso fazia com que o Manchester City, na hora de pressionar, tivesse
seus três homens de frente, né? Mahrez de um lado, Sterling do outro, Gabriel Jesus, pressionando os três zagueiros, mas isso criava uma opção de passe para o Maitland-Niles ser acionado. Então ele recebia um pouco à frente do Tierney, como um segundo lateral esquerdo, basicamente, que poderia tentar encontrar espaço por dentro. Porque no meio-campo, a gente teria ali o De Bruyne e o Davi Silva marcando Xhaka e Ceballos. Então o City também tentava fazer a mesma coisa que o Arsenal tinha feito, pressionar e encaixar saídas de bola. Importante destacar o papel do Emiliano Martinez, né, que tem sido uma opção importante e mais ativa de passe, de sair jogando, de optar por uma bola longa em alguns momentos ou uma bola curta, mas manter essa saída de bola ali. Então os dois times tentavam batalhar pela mesma coisa, não deixar o adversário sair jogando e tentar sair jogando diante de uma pressão que encaixava. O Arsenal conseguiu algumas vezes, encontrando o Maitland-Niles, então direcionando essa saída da direita para a esquerda, chegar ao Tierney e aí encontrar o Maitland-Niles, gerava uma dúvida no Manchester City ali. O Walker vai subir para pressionar? Se ele subir para pressionar, o Aubameyang pode ter espaço. Outra questão, a linha de defesa do City foi vulnerável em certos pontos diante da velocidade que o Arsenal poderia ter atacando, com o PP de um lado e o Aubameyang do outro. E o ponto principal para conectar essas peças era de novo o Lacazette, porque o Lacazette faz muito bem o pivô. Então ele volta e vira uma opção de passe. Se o Arsenal conseguiu direcionar essa saída para a esquerda, encontra o Maitland-Niles, o Aubameyang, automaticamente, ao fazer com que o Maitland-Niles encontrasse espaço, o City precisava quebrar um pouco esses encaixes para se ajustar ao setor da bola. E aí, por exemplo, o De Bruyne vai sair para marcar pelo lado, ou o Mahrez vai voltar para marcar pelo lado, ou o Walker subiu. Então isso tira até a sobra da ocupação de espaço do Gundogan no primeiro momento. E com isso, o Lacazette recebia essa bola em condições de proteger de costas, acionar um passe ou muitas vezes acionar os dois pontas, Aubameyang de um lado, PP do outro. Então esse giro, esse toque rápido do Lacazette muitas vezes de costas foi fundamental para os avanços do Arsenal dentro do primeiro tempo. Como que isso muda na segunda etapa? Muda porque o Guardiola mexe um pouco no posicionamento e aí consegue quebrar aquele encaixe da primeira etapa. Agora o Walker é um terceiro zagueiro pela direita. Então agora o Manchester City tem Walker, Eric Garcia e Laporte. Já não tem mais aquele cenário dos pontas que vão tentar evitar as linhas de passe para os laterais, porque agora são 3 contra 2. O Lacazette continua marcando o Gundogan, porque o fundamental do princípio de marcação do Arteta no jogo, do plano do Arteta, é limitar a participação de um volante que direciona o jogo, que influencia no jogo, como é o Gundogan, que acabou tendo uma partida bem discreta por conta disso. Muito mais uma vez por conta dos méritos do Lacazette. Mas o Manchester City agora tinha uma outra disposição. Eram 3 zagueiros contra os 2 pontas do Arsenal que poderiam marcar. Já tem uma vantagem aí. O Mahrez passa a jogar mais espetado na ponta, enquanto o Mendy fica espetado na outra ponta. Só que o que vai gerar a vantagem? Você tem 3 contra 2. O City tem uma vantagem na saída. O De Bruyne poderia ser mais acionado? Poderia, mas o ponto crucial aí é o Sterling passa a jogar centralizado. Lembra que no primeiro tempo o Xhaka acompanhava o De Bruyne, o Ceballos acompanhava o Davi Silva. E os dois acompanhavam esses meio-campistas pelo campo quase todo, eram marcações de encaixes mesmo individuais. Só que agora o Sterling se posicionou atrás dos volantes do Arsenal. Então o City passa a ter o Mendy como ponta pela esquerda, o Mahrez como ponta pela direita e o Sterling como um meia atrás do Gabriel Jesus. E isso traz um incômodo muito grande. Se o De Bruyne recuar, trazendo o Xhaka, se o Davi Silva recuar, trazendo o Ceballos, não tem volante e tem o Sterling para receber no espaço vazio. E ali, isso gerou um novo problema. Alguém vai ter que ficar. E aí quem começa a ficar um pouco mais é o Xhaka, para fazer essa proteção nesse espaço à frente da defesa, para não deixar uma opção de passe tão aberta assim. E com isso, o De Bruyne passa a receber mais vezes a bola. E aí a gente passa a ver o Mahrez tentando esse tipo de entrada em diagonal, característica dele, e o De Bruyne podendo receber a bola. Muitas vezes buscando o lado direito do campo, em outros momentos recebendo nessa área de indefinição, porque você tem o Aubameyang tentando impedir os avanços ali do Walker, ou que o Walker encontre o Mendy, ou aliás, que o Walker encontre o Mahrez pelo lado do campo. O De Bruyne está numa faixa do campo em que agora tem uma indefinição, quem vai marcar? Então ele passa a participar mais do jogo na segunda etapa. E o Laporte, que embora tenha errado muitos passes também dentro do jogo, porque ele arrisca muito também, é um zagueiro que tem qualidade na distribuição, ele passa a ser importante, porque os zagueiros passam a ter ou uma opção de passe ou campo para avançar. E aí a gente começa a ver o Eric Garcia se projetar, o Laporte se projetar e o De Bruyne ser mais encontrado dentro do campo também. E isso faz com que o City, sim, agora sim, ocupe o campo de ataque.
Se no primeiro tempo a marcação do Arsenal impedia que o City avançasse muito além da própria área, no segundo tempo não. No segundo tempo o City conseguiu avançar no campo, obrigando que o Arsenal não mais tentasse marcar lá em cima, porque as peças já não encaixavam, o Arsenal precisava se posicionar um pouco mais atrás. Então, na segunda etapa, a gente viu o City, sim, voltar forte, criar novas vantagens e, no mínimo, equilibrar o jogo. Foi superior naquele período. Mas aí, de novo, a facilidade do Arsenal para contra-atacar diante de uma linha mais adiantada acaba gerando o segundo gol. Uma boa saída rápida do Arsenal também, diga-se de passagem. E aí tem muito do mérito da velocidade desses jogadores de lado de campo, mas o passe em profundidade, o Mendy é quem erra o posicionamento ali da condição. E o Arsenal chega ao 2-0 no momento mais complicado para ele dentro do jogo. E aí, depois, com o 2-0 foi muito mais uma questão de administrar, vieram substituições, mas o jogo já estava muito condicionado ali pelo placar, já era muito difícil imaginar uma reação por parte do Manchester City. Mas foi muito interessante o jogo. Partindo desse ponto de vista tático, do duelo das estratégias, o Arsenal como encaixou a marcação no primeiro momento, o Arsenal como tentou criar uma vantagem para furar a marcação do City no segundo momento, e depois como o City se ajusta mexendo nas peças para superar a boa marcação que o Arsenal tinha feito. O Guardiola mexeu bem na estrutura do time. O City cresce no jogo, mas toma o segundo gol e aí acaba sendo eliminado da mesma forma. Então foi um bom jogo do ponto de vista tático, foi uma excelente semifinal de Copa da Inglaterra. Agora o Arsenal tá na final, vai enfrentar o Chelsea. Quero saber de vocês o que vocês têm achado do Arsenal, o que vocês acharam do jogo também dentro desse duelo também e do trabalho do Arteta como um todo. Participe aí, se inscreva, um abraço e até a próxima.